nós, comigo, Ana Gabriela Nascimento. E comigo, Isabela Borges. Gente, vocês sabiam que maio é o mês da masturbação? Então, a gente também só descobriu isso na pesquisa para esse episódio aqui. Mas a história do porquê justo maio representa bem a forma como esse assunto é encarado. Em 1994, nos Estados Unidos, a Joycelyn Elders, grave esse nome, primeira mulher negra a ocupar o cargo que equivale ao de ministro da Saúde lá, estava numa conferência sobre AIDS. Aí, perguntaram para ela se ela achava que ensinar sobre masturbação para crianças poderia reduzir o sexo inseguro. E ela respondeu, abre aspas, eu acho que sim. Se masturbar é parte da sexualidade humana, parte de uma coisa que talvez deveria ser ensinada. Fecha aspas. Aí pronto. Ela, que já tinha defendido a disponibilização de camisinha nas escolas, foi ainda mais pega pra Cristo e acabou sendo demitida. Mas o doce, Bela, você só vai ganhar se você adivinhar por quem que ela foi demitida. Ele mesmo, Bill Clinton, o presidente detentor da moralidade. Pra quem é mais novinha e não tem memória desse nome, esse é o presidente que traía a mulher com a secretária e isso acabou vazando na imprensa. Foi o maior escândalo nos anos 90. A mulher dele, Hillary Clinton, foi quem concorreu à presidência com Trump e perdeu nas últimas eleições. Mas enfim, isso é uma outra história. O fato é que em 95, um ano depois da demissão da ministra Joycelyn Elders, uma sexy shop de São Francisco declarou maio o mês oficial da masturbação, em homenagem a ela. E em mundo afora, a masturbação vira pauta para os meios de comunicação nessa época. Tema de palestras, eventos e agora de podcast também. Então eu queria dedicar esse programa para Joycelyn. Bom, eu acho que já deu para ver que a gente ama falar desse assunto, né? E não é só porque é gostoso e divertido. É também porque a gente acha que tem um monte de coisa pesada, tipo vergonha, nojo e culpa, que permeiam esse tema. E que falando dele, a gente aumenta a nossa chance de tornar tudo isso mais leve. Tu não acha, Bela? Eu acho, tenho certeza disso. Sendo mulher, então, a masturbação carrega ainda mais estigma. A gente não fala disso e também não faz, de acordo com uma pesquisa do Programa de Estudos em Sexualidade ProSex da USP. 40% das mulheres do país não se masturbam. 1 em cada 5 mulheres nunca se masturbou na vida. Entre os homens, só 17% não se masturbam. O estudo também questionou a frequência de acesso a conteúdo erótico na internet. Dos homens, 33% disseram que estão sempre navegando nos sites pornô. Pelo menos admitiram, né? 33%. Sim. Nas mulheres, esse percentual cai para 9%. Aparentemente, a gente tem um problema sério aí, né, Ana? Parece que sim, né? Bom, eu já contei aqui no programa que eu me masturbo desde bem nova, né? Mas eu vou falar uma coisa curiosa. Eu demorei muito pra botar a mão na minha vulva. A parada era o atrito, um travesseiro, almofada e de calcinha, tá? Mas botar a mão mesmo, eu já era adulta. Demorou muito tempo pra eu não me sentir culpada por me masturbar. Tipo, recente mesmo. E eu tenho... tem 6 meses. Gente, eu tenho 26 anos. E eu sempre terminava meio pra baixo, assim. Eu ficava, Deus, desculpa, eu fui fraca. Muito doido isso, né? Mas era isso que acontecia. Ana, eu sei muito bem o que você sentia, porque eu acho que a maioria das mulheres sente isso. Eu também já senti muita culpa, e até hoje, às vezes, eu acho que essa culpa tá em algum lugar, mora em algum lugar distante. Eu comecei a me masturbar muito tarde também, tipo, acho que uns 17 anos. Antes eu já tinha tido um namorado e a gente se tocava nessa relação, né? Então as primeiras sensações de prazer vieram através do outro. Foi só aos 17 que o prazer começou a vir também das minhas mãos. Só que aí o namoro acabou e eu comecei a sentir falta, né? Tive que fazer alguma coisa. Nas primeiras vezes eu imitava o que ele fazia em mim. Parecia sempre que aquilo era errado, mas aí eu fui amadurecendo, melhorando a performance e aí tudo fluiu. Hoje em dia é uma especialista. Tô aí defendendo meu doutorado. É isso aí. Bom, e para discutir esse assunto, a gente convidou a psicóloga Helena Brandão. A Helena é pós-graduada em terapia através do movimento Corpo e Subjetivação pela Faculdade Angel Viana. E esse mês defende sua dissertação de mestrado, também sobre corpo, subjetividade e sexualidade de forma ampliada. Vamos para o nosso papo então? Vamos lá. Helena, você
seja bem-vinda no Ventre Nós, é um prazer conversar com você. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz mesmo. Acho que são assuntos muito importantes que vocês estão trazendo para as mulheres, então é uma honra participar disso também. Pra gente começar, por que você acha que as mulheres têm tanta dificuldade de se masturbar? Eu acho que essa dificuldade ela vem de diversos lugares, né? A gente não pode falar de um lugar só. Mas talvez a raiz desse problema esteja justamente na relação que a gente tem com o nosso corpo, socialmente. Né? Todo mundo já ouviu falar em Descartes, nessa história de mente e corpo como duas coisas separadas. E isso é uma tradição que já vem há muito tempo e que a gente ainda vê muito encarnada na nossa sociedade, né? A gente tem a mente quanto pensamento, quanto razão, que é o mais importante, é o que a gente está sempre buscando, seja racional, né? E tem o corpo como aquela coisa ali que é uma ferramenta para o pensamento, colocado muito de lado. Quando o corpo aparece, geralmente ele aparece nessa estética, na foto, no story que eu faço, na foto que eu tiro, pra academia que eu vou. Ele não tá num lugar de realmente parte desse eu. Então, assim, eu costumo começar meus trabalhos sempre com uma pergunta, que é perguntando: a gente é um corpo ou a gente tem um corpo? Porque é muito diferente a relação com esse corpo, dependendo dessa resposta. E a gente costuma a ter essa relação com o corpo nesse lugar de posse. Então, a gente não percebe esse corpo como o nosso eu, como aquilo que a gente é também. Então, eu acho que uma das primeiras coisas, assim, vou trazer outras coisas, mas uma das primeiras coisas que me vem é essa relação com o corpo muito cindida. O corpo não tá num lugar principal, né? Ele tá num lugar secundário, depois dessa razão que é o mais importante. E aí o corpo feminino tem muitas e muito mais questões em volta disso. Na ascensão do capitalismo na Europa, a gente vê uma mudança social acontecendo muito forte. E aí a gente pode perceber que essa relação com o corpo muda muito, porque o corpo passa a ser uma propriedade privada, um meio de trabalho. Então, a partir do momento que a gente não tem mais terras para todo mundo, o que a gente tem para as pessoas é o corpo como um elemento de trabalho. E aí o corpo feminino, ele entra num lugar reprodutor. Ele é uma máquina de produzir gente. As mulheres, elas sofrem muito nesse momento. Eu acho que tem um evento que é muito pouco falado mundialmente, mas que matou milhares de mulheres, que é a caça às bruxas. A gente ouve falar muito pouco, como, queimava a mulher na fogueira, mas não sabe muito bem o que foi isso. Sim. E foi um evento que dizimou as mulheres numa proporção gigantesca. E assim, o que você precisava para queimar na fogueira, entre outras formas de morrer, era o fato de alguém dizer que você era uma bruxa. Não precisava de nenhum tipo de prova para isso acontecer. Aí a gente vê acontecendo cada vez mais uma rivalidade entre as mulheres. Porque a partir do momento que eu sou uma bruxa e eu posso queimar, se você é minha amiga, você pode ir junto comigo como cúmplice. Então, eu acho que aí a gente tem mais um ponto de relação com o corpo feminino, que é a gente é cada vez mais afastada de outras mulheres. As relações das mulheres passam a ser com seus maridos. Ponto. As mulheres não podem ter relação para fora disso. Porque qualquer conversa entre mulheres pode ser considerada algum tipo de bruxaria que vai ser feita. Então, historicamente, a gente tem vários elementos que começam a cindir a mulher do próprio corpo e de colocar a mulher nesse lugar de serviço do homem. É um serviço de reprodução, é um serviço de sexualidade para esse homem, né, de relações sexuais com esse homem, mas não da mulher em si. E aí isso não tem a ver só com o sexo, né? A gente vê que esse é o lugar da mulher na sociedade de uma forma muito ampliada. E com o sexo não seria diferente. O sexo, quanto esse tabu que a gente não fala sobre, no lugar de ser falado por mulheres, ele é ainda mais delicado, né? Eu não sei como é que é pra vocês estavam falando sobre como vocês começaram a se masturbar, mas na minha experiência eu me masturbava, mas não contava pra ninguém que eu fazia isso. Não, também não. Quando eu tinha a rodinha de eu nunca... Não, aí imagina. Não, eu nunca. Era uma vergonha, né? Uma coisa estranha. Uhum. Enquanto os meninos falavam sem problema sobre isso. Com certeza. Não, os meninos é quantas vezes por dia você se masturba. As meninas jamais. Helena, e como é que você acha que essa desconexão com o corpo é construída na vida de uma mulher? Eu acho que desde sempre a gente ouve que a gente não pode se relacionar com o nosso corpo.
Aquela menina que tá na quina da mesa sentindo o clitóris e ouve, menina, para com isso, não pode fazer isso, né? Ou tá lá com a mãozinha mexendo na vagina também, tira a mão daí, menina, não pode fazer isso de jeito nenhum. E aí, o que a gente vai ouvindo cada vez mais é o não sem uma explicação, né? Porque você pode dizer para uma menina não fazer isso na frente de outras pessoas, explicar para ela sobre intimidade, explicar para ela sobre a relação com o corpo dela. Privacidade, né? Exatamente. Mas a partir do momento que você só diz não, o que ela entende é não posso tocar aqui. Isso é errado. Não posso mexer aqui. Meu corpo, né, é uma coisa que eu não posso me relacionar. E aí eu acho que além disso, a forma como o corpo feminino é olhado, e que as meninas percebem isso desde muito novas, né? Quando começa a nascer peito, todo mundo tá olhando pro peito. Você vê que meninas que começaram a ter peito muito cedo, muitas vezes elas ficam com uma postura muito curvada, porque esconde, não pode mostrar pra ninguém. Sim. Né? Então, eu acho que essa relação da menina com o sexo é muito pautada nesse olhar do outro, né? Como o outro olha pro seu corpo, como um objeto muitas vezes de desejo, quanto pela própria negação desse corpo. Então, esse corpo que entra muito num lugar de proibição do que não pode fazer. Eu acho que eu não conheço ninguém, assim, dentre pacientes e amigas e todo mundo, assim, que tenha recebido em casa ou na escola qualquer tipo de educação sobre essa relação com o corpo de uma maneira mais tranquila, né? Sobre o que pode fazer, sobre como pode se tocar, sobre como receber esses olhares, como dizer não, né? Enfim, eu acho que isso tudo tá num lugar que gera muita desconexão mesmo com o corpo, né? Porque a gente coloca nesse lugar terceiro, né? E aí eu acho que no caso da mulher, não só um lugar terceiro de não sou eu, quanto um lugar de medo, um lugar de proibição, um lugar de inapropriado, né? Sim. Eu lembro de um episódio, lembrei agora de um episódio que eu era bem nova. E aí eu tava na rua com a minha prima e eu achei uma camisinha no chão, usada. Aí eu peguei a camisinha e levei pra dentro da casa da minha tia, sem saber o que era. Aí eu lembro que eu tomei um esporro tão grande de todo mundo, tipo, garoto, o que você tá fazendo? Isso aí é muito errado. Ninguém me explicou direito o que era. Depois eu entendi que tinha a ver com sexo. E ficou um problemão, assim, tipo, esse não sem explicação mesmo. E criança é muito sensível, né? A gente vai pescando no ar o clima da situação e aí a gente vai aprendendo que aquele tema não pode ser falado de novo, né? A gente vai sentindo. A gente vai aprendendo pelo medo, né? E aí sim. eu acho que isso é um elemento importante nessa produção de culpa. Porque se a gente entende que não e tem medo daquilo, né? Eu não sei o que é, mas falaram que eu não posso. Tenho medo de que alguém brigue comigo. Vem a culpa. Helena, então como é que a gente pode reverter isso? Essa distância do nosso próprio corpo, né? Como é que a gente recupera isso? Eu acho que o primeiro ponto é a gente realmente poder fazer um trabalho de integrar mente e corpo. Da gente poder se sentir, se perceber e afirmar isso. Lógico que a gente pode fazer isso com as crianças e é ainda melhor que elas já cresçam nesse lugar, mas mesmo em nós adultos, a gente pode fazer esse trabalho de consciência do próprio corpo. A gente vê hoje em dia rolando muitas práticas de meditação, a gente também está vendo acontecendo cada vez mais pessoas muito ansiosas, que nada mais é do que um distanciamento muito grande do corpo. Quando a gente entra nesse tempo, que é um tempo que o corpo não suporta, a gente sente no corpo o efeito disso, né? Então fazer um trabalho de consciência corporal, de se afirmar nesse lugar quanto corpo, eu acho que é um primeiro ponto. Porque se a gente começa a se entender como corpo, a gente pode mudar a nossa relação com ele. Já não como uma coisa distanciada, mas como eu mesma. Assim, não é, sei lá, minha garganta que tá doendo, sou eu que tô doendo. Eu que tô com alguma coisa aqui que tá me impedindo de falar, que tá me impedindo de comer. Né? Então, eu poder olhar para esse corpo dessa outra maneira, que é entendendo como parte de mim, né? Como aquilo que eu sou também. Então, eu acho que pra gente começar a se aproximar do corpo, esse é um primeiro passo. E aí, no corpo feminino, eu acho que a gente poder... Por exemplo, o que vocês estão fazendo. Eu acho que isso daqui já é uma parte de aproximação do nosso corpo, que é a gente poder falar sobre isso. A gente poder falar sem se sentir constrangida. Falar sobre o nosso corpo, falar sobre o que a gente sente, falar sobre o que a gente é.
Na prática, você pode fazer isso conversando com uma amiga, por exemplo. Com certeza. Com alguém muito próximo, você levanta essa questão e... Com certeza. Quando a gente se abre um pouco mais para isso que vem do corpo, que é o nosso desejo, o nosso prazer, a nossa dor, quando a gente se abre para isso num lugar de menos essa coisa de fora de mim e mais o que isso diz de mim, o que isso diz para mim, a gente vai mudando essa relação. Então a gente pode fazer isso numa conversa de bar. Quando a gente legitima aquilo que a gente está falando, poxa, Bela, não, me fala sobre isso que você está sentindo, quero te ouvir, né? Tá tudo bem você sentir isso também. Então a gente vai mudando realmente essa relação com as nossas sensações. Porque as nossas sensações estão num lugar muito às vezes até desse adoecimento, né? Assim, a gente percebe o nosso corpo quando a gente sente dor, por exemplo. Aí eu lembro que eu tenho uma coluna, né? Porque eu tô sem sentar direito, tô sentindo dor, aí eu lembro. Nossa, eu sou um corpo, né? Não é verdade? Tinha esquecido disso. Então a gente se aproximar daquilo que a gente sente também aproxima a gente da gente. E eu acho que a masturbação também vai bem por aí, né? A gente poder se aproximar daquilo que a gente é, sobre como a gente experimenta o nosso desejo, como a gente experimenta o nosso prazer, como a gente se experimenta. Total, Helena. Então, eu acho que é um bom momento pra gente falar dos benefícios de se masturbar. Com certeza. Sempre é um bom momento, realmente. Vamos fazer uma lista de benefícios. Pra ninguém nunca esquecer. Sabe que esses dias eu tava pensando, ouvindo uma amiga falando? A gente sabe quem parou de tomar pílula, que o período fértil é bem difícil, né? A gente fica enlouquecido. É um tesão que parece que não acaba nunca. E aí você fala assim, nossa, eu não tô saindo com ninguém, não tô me relacionando com ninguém, o que eu faço com esse tesão? E aí parece que pra muita gente nem passa pela cabeça a possibilidade de se masturbar. Verdade. Ah, mas fica sofrendo. Fica ali. Eu nem sei o que faz na possibilidade. Como vive? Mas é uma galera, cara. Pois é, gente. É muita mulher que passa por isso. Como sobrevive, né? Acho que essa é uma pergunta boa, assim. Como sobreviver a um período fértil sem masturbação? Mas enfim, eu acho que tem muitos benefícios, né, na masturbação, mas a gente conhecer o nosso próprio corpo, a gente saber o que é bom pra gente, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Porque o sexo, ainda que hoje em dia a gente já veja muito progresso, no sentido de que as mulheres estão podendo viver o sexo de uma outra maneira, ainda assim ainda é muito referenciado a esse outro com quem você tá transando. E aí, você poder se masturbar é você também conhecer o seu próprio corpo. Você poder se dar experiências de prazer que não dependem de um outro. Porque é muito gostoso compartilhar, transar é muito bom. Mas você também se experimentar também é uma delícia, né? Então, você se perceber, poxa, isso daqui é gostoso, isso daqui não é. Outro dia, eu tive uma experiência que eu vou compartilhar com vocês. Eu tava assim, fora de um eixo sóbrio, né? Assim, tranquilo. Deu um tesão absurdo. Eu falei assim, não, tem um vibrador, né? Tá aqui pra isso. E eu descobri pontos do meu corpo que eu não conhecia. Eu sou uma mulher que já se masturba há muito tempo e de uma forma tranquila com isso já há alguns anos. E fui descobrindo formas de tocar, onde que o orgasmo ficava diferente, onde que dava pra chegar a orgasmos múltiplos. Eu comigo mesma, né? Tinha um objeto, no caso, mas não deixa de ser eu comigo mesma. Né? Sim. Então eu acho que assim, talvez o principal benefício seja a nossa relação com a gente. Né? A gente poder se oferecer esse lugar de prazer, que é um lugar de cuidado com a gente mesma. Se a gente submete o nosso corpo sempre a tantas experiências dolorosas, de estresse, de ansiedade, por que não também submeter a experiências de prazer? Isso é uma forma de cuidar da gente. E aí alivia o estresse, né? A gente sente os músculos relaxando, né? O corpo fica completamente diferente depois de um bom orgasmo. Então eu acho que assim, os benefícios melhora a pele, né? Melhora o cabelo, melhora tudo. Mas melhora, eu acho que a nossa relação com a gente. O tão falado amor próprio, eu acho que ele passa por esse lugar da gente se curtir, da gente se gostar. Né? E a masturbação é um caminho maravilhoso pra isso, né? Totalmente. Com certeza, com certeza. Né? E esse negócio de descobrir coisas, eu não sei se eu já falei isso aqui, que eu falo tantas coisas nesse programa. De
dia eu tava na internet e descobri um passo a passo de como você encontrava o ponto G. Que nada mais é o ponto G do que a extensão do seu clitóris, só que na parte interna da vagina, né? E era um passo a passo assim, num site que não era nem pornô, não era nada disso, era um site tipo WikiHow. Você pega a sua língua, aí você vai passeando ela pelo céu da boca, aí você vai sentir lá atrás uma textura diferente. Essa textura é a mesma textura que tem no seu ponto G. E onde está ele? Dentro da vagina, na parte de cima, na parede superior. E botando o dedo, o médio, e esfregando pra cima, quando você sentir uma textura igual a essa do seu céu da boca, é ali. Gente, que ótimo esse tutorial. É só focar ali, que ali também é um ponto de estimulação. É o clitóris, mas outra parte dele. Tem muita gente que acha que o clitóris é só aquilo que a gente vê, né? Não, aquilo é ponto Ele de é enorme. Pois é. Enfim, é isso, né? Coisas que a gente vai descobrindo com o passar do tempo e a gente tem sempre mais coisa pra se descobrir, né? Acho que você falou, sempre tem, não importa a idade, né? E pra quem ainda tem dúvida, existe algum malefício, alguma contraindicação? Porque isso também é disseminado bastante, né? Eu acho que assim, tem uma frase que a minha mãe sempre me fala, que a minha bisavó dizia, que é: tudo em excesso é ruim. Mas o excesso a gente só descobre na gente mesma. Por exemplo, uma menina que tá com uma unha grande pode se machucar se masturbando. Uma fricção muito forte também pode causar algum tipo de machucado. Mas a gente só vai saber isso experimentando. Então eu acho que assim, malefício não tem, né? A gente tem que ter alguns cuidados, como a gente tem com qualquer coisa do nosso corpo. Sim, exatamente. Né? Não é sem noção, é só... O malefício da masturbação pra mim é não fazer. Exatamente. Realmente é uma coisa terrível. A gente sabe que cada mulher vai ter o seu jeito de fazer, mas se a gente pudesse dar, tipo assim, um roteirinho, como fazer, como começar, o que você sugeriria? A gente sabe que muitas mulheres ficam super travadas. E como é que a gente poderia dar uma dica pra dar aquele primeiro passo? O que eu faço? Chego lá em casa, tô super nervosa. Acho que isso acontece com muitas mulheres. Como é que a gente dá esse primeiro empurrão? Vai! Eu acho que assim, é importante você estar num lugar confortável, com uma garantia de que ninguém vai chegar, de que você tá ali tranquila, com tempo, que não vai ser interrompida. Acho que depois que você já tá praticando há um tempo, isso fica diferente. Mas pra quem tá começando, que muitas vezes tá começando com culpa, com medo, então garantir que você tá num ambiente seguro, eu acho que é um primeiro passo importante. E aí, eu acho que é realmente poder se conhecer, né? Assim, passar a mão, sentir a textura, onde é que é diferente uma textura da outra. Eu acho que a masturbação, ela pode ser iniciada até não no prazer em si, do gozo, mas numa descoberta mesmo da sua vagina, né? Tocar aqui, tocar ali. Poxa, essa textura aqui é diferente dessa daqui. Pode, por exemplo, olhar uma figura de uma vagina e olhar pra você e ver o que é o quê? Deixa eu aprender aqui, né? E aí começar conhecendo dessa forma pra também ir chegando no prazer, né? Porque eu acho que a masturbação, ela não tá só no lugar do gozo. Tem um lugar do gozo, que é super importante, super gostoso. Mas ela tá no lugar de um empoderamento do próprio corpo. Você conhecer a sua vagina. Poder conhecer essa região que tem tanta coisa, né? Eu vejo que tá rodando às vezes em Facebook, Instagram, tipos de vagina, como é a sua. E é isso, cada uma tem uma vagina completamente diferente da outra. Talvez mulheres que se relacionam com mulheres percebam isso mais facilmente. Mas para mulheres heterossexuais que quase não veem outra vagina, você não tem noção de como é diferente. E Helena, quem já consegue, né, se masturbar, enfim, e fica muito... Pensar muito, quero gozar, isso atrapalha? Acho que pode atrapalhar, né? Porque se a gente começa a pensar muito em qualquer coisa, e aí não é só o quero gozar, a gente vai pro pensamento, né? Desconecta. Então, ficar ali nessa ânsia do gozo, muitas vezes faz a gente não curtir o que tá acontecendo. E assim, pra vocês mulheres que se masturbam, a gente sabe que nem sempre a gente precisa gozar pra ser bom. Né? Às vezes você tá ali super se curtindo, não chega ao orgasmo, mas foi super prazeroso.
Então, relaxar. Eu acho que a masturbação não é nada além de um momento de relaxamento. Então, se a gente está preocupada em como fazer, em onde chegar, perdeu o propósito, né? Porque é você com você, relaxando, curtindo, né? É uma coisa que eu acho que ajuda, que eu faço quando eu tô com um pouco mais de dificuldade de conseguir me conectar, é pensar naquela região. Pensar no meu clitóris, de pensar naquele movimento que tá acontecendo ali. Isso me ajuda, assim, focar o pensamento naquilo. Literalmente, assim, pensar naquilo. Aí eu acho que é uma dica que eu uso que me ajuda. Isabela sempre dá essa dica. É boa mesmo, realmente. Ajuda. Eu acho que varia, né? Tem mulheres, por exemplo, que gostam de imaginar situações, de imaginar isso quanto um sexo, né? E que também o pensamento entra num outro lugar, porque aí já não é o pensamento, né? É um lugar da imaginação. Isso também pode ser super excitante. E a questão de se masturbar durante o sexo? Por que você acha? Sexo hétero, né? Que é o problemático. Sempre. Por que você acha que isso ainda é uma dificuldade para muitas mulheres? Olha, eu acho que isso é uma dificuldade para muitos casais. Porque a gente sabe que o sexo muitas vezes entra nesse lugar de eu preciso dar prazer pro outro. Quando você tá com um parceiro bacana, né? Porque tem muitos parceiros que só estão a fim de gozar e não estão se preocupando com você. Mas muitas vezes a sua masturbação entra num lugar do cara achar que ele não tá sendo suficiente. De que ele que tem que te fazer gozar. Porque a gente não tá entendendo o sexo como uma experiência conjunta. A gente tá aqui os dois pra gozar. E o que a gente pode fazer pra isso funcionar melhor? Então eu acho que é um tabu nesse lugar também. E aí muitas mulheres não querem que o cara ache que ela não está sentindo prazer com ele, então ela não pode se tocar. Muitas mulheres transam e não se masturbam fora dali, então ali muito menos. Amplia o prazer, né? A gente sabe, quando você tá se tocando durante o sexo, você pode encontrar regiões que a penetração não tá encontrando, que a posição que você tá, né, não chegou num ponto de mais prazer. Mas eu acho que tem esse tabu mesmo do quem tá te fazendo gozar. Sim, não, isso acontece muito. Demais. E a gente tem dificuldade de falar sobre isso às vezes, né? Tipo, eu sei que me ajuda muito fazer isso, mas, sei lá, fica achando que o cara não vai. Ainda mais quando você não tem tanta intimidade, né, com a pessoa. Então. Mas isso ajuda muito, tem que tentar, cara. Tem que fazer. Comunicação, né? É um problema de comunicação. Pois é. A gente não consegue dizer o que a gente quer, né? Faz assim, toca aqui. E aí o próprio toque também muitas vezes entra nesse lugar de uma vergonha de mostrar o que você gosta. Porque é como se o sexo não fosse pra você. Sim, é como se você estivesse se expondo, né? Assim, eu também tinha essa dificuldade. E eu também me sentia assim, como se eu estivesse me expondo ali. Só que eu tô transando com a pessoa, né? Tem disposição maior que essa. Só que me masturbar na frente do outro me parecia Parecia que ele tava vendo uma coisa que não era pra ele ver, sei lá. Sim. Muito louco, né? São muitas travas, né? Sim. E muitas vezes as mulheres transam, mas não estão ali soltas, né? Assim, se permitindo viver aquele momento. Sim. É isso. Muito obrigada, Helena. Foi muito bom. Acho que a gente conseguiu esclarecer vários pontos. Acho que a lição é tentar... Se tranca aí, tenta todos os dias, se você puder. Né? Obrigada também. E queria deixar um recado para todas as mulheres. Chamem vocês mesmas para tomar um vinho, né? Para um jantar, tomar um banho mais demorado. E se curte. Né? Não deixa essa curtição depender de alguém, não, porque isso é mais uma forma de submissão. Se nosso prazer é só do outro, a gente tá submissa ainda. Muito obrigada, Helena. Eu também. E agora é a hora do Cá Entre Nós, um relato de uma mulher sobre o tema do dia. Meu nome é Raíssa. Essa experiência de pensar na minha trajetória com a masturbação me foi muito cara. Eu consegui entender uns pulos do gato que eu não entendia enquanto eu vivia. Como, por exemplo, que a minha experiência com a masturbação começa depois do início da minha vida sexual. Eu passo aí toda a minha adolescência achando que a minha sexualidade tem a ver com o outro, né?
E é só quando eu compro o meu primeiro vibrador que eu tenho a oportunidade de experimentar a minha sexualidade pra mim. Que eu passo a submeter ela ao outro, que no caso de mulheres heterossexuais é bem complicado e um pouco castrador, né? Um tanto castrador, porque tem a ver com relações de poder entre homens e mulheres. Bem, é quando eu começo a pensar a masturbação, pensar a minha sexualidade pra mim, que eu entendo que uma coisa que pode ser tão prejudicial, tão castradora na sua vida, na vida das mulheres, como a sexualidade, ela pode ser uma forma também de liberdade. Se a gente ressignificar isso, se a gente encontrar formas de se conhecer, de descobrir o que faz sentido pra gente, de pensar a nossa sexualidade sem ser em relação ao outro, né? Sem tentar alcançar, tentar atender o outro, mas se conhecer, se dar prazer, entender o que você quer que as outras pessoas e como você quer que as outras pessoas toquem você. Eu acho que isso foi bem libertador nesse aspecto, mudou inclusive a maneira como eu enxergo ser mulher em outras áreas da vida hoje, né? Quando a gente pensa que a sexualidade é uma das ferramentas mais aprisionantes do gênero feminino, podem ser sim um mecanismo de liberdade. Gente, é muito assunto. Ainda tinha vários casos aqui de masturbação pra contar, mas eu vou poupar as ouvintes hoje. Eu queria só falar de mais uma coisa aqui, que é um site americano chamado Oh My God Yes. Uma cientista e um pesquisador da Universidade de Indiana entrevistaram 2.000 mulheres de 18 a 95 anos para saber como elas se masturbavam. Então esse site é o resultado dessa pesquisa super séria sobre o orgasmo feminino. Esse assunto que infelizmente tem muito pouco crédito no meio acadêmico, pouco se pesquisa sobre. Tem várias formas diferentes de se tocar para chegar a orgasmos diferentes. O acesso a esse conteúdo é pago. Foram acho que $25 que eu paguei, se eu não me engano, mas vale a pena. No momento eu tô estudando. Todo dia lá, no final do dia lá pro livrinho. Eu tô estudando no site mesmo. E se vocês quiserem também, a gente também pode fazer alguma adaptação do conteúdo que tá lá, né, Bela? Ah, sim, manda uma mensagem pra gente. Manda mensagem se vocês acharem que vale a pena. E eu achei bem bacana uma pesquisadora se dispor a estudar isso. E a gente procurou, né, artigos sobre masturbação, super difícil de achar. Não tem pesquisa pra saber a situação de agora e nem uma coisa do que a gente pode melhorar. Sem pesquisa tudo fica mais difícil. Essas travas permanecem. E tá acabando mais um programa. Esse programa foi maravilhoso. Adorei falar sobre masturbação. Acho que a gente tem muita coisa pra aprender, né, Ana? Sim, com certeza. E é isso, gente. Manda mensagem pra gente. A gente tá em vários lugares. Vocês podem mandar mensagem pra gente pelo WhatsApp no número 9651-22594. Pode mandar e-mail pro ventrenois@gmail.com. E você consegue ouvir o programa no Spotify, no YouTube, em plataformas de streaming, enfim. Tem muito lugar para você encontrar a gente. Segue a gente também no Face, no Instagram e no Twitter. Então é isso, gente. Até a próxima. Muito obrigada por vocês ouvirem. Um beijão. Pode sim. Diversidade coletiva.